Boa noite e shalom a todos os queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a alegria no nosso coração, com o objetivo de dar continuidade ao magnífico texto da mensagem em série que estamos aqui expondo nos últimos domingos. Hoje estamos com a parte 6 deste trabalho especial, cujo título é As características da comunidade messiânica do primeiro século. Louvado seja o Eterno por isso. Hoje nós estamos na parte 6 e eu gostaria muito da sua atenção. Você que já participou, tem participado conosco. Hoje nós vamos aqui para o ponto de número... Nós já expomos aqui, já falamos de 14 características. Hoje nós vamos para a característica de número 15. Texto de David Shem Tov, um servo do Eterno, um estudioso, que publicou dentro dos seus escritos, dentro das suas muitas obras, ele deixou então para o público, este texto que eu vi, achei muito interessante e gostei muito, da sua leitura e quis então compartilhar com as pessoas que amam a palavra do Eterno dentro da sua integridade, do seu contexto original, no qual as Escrituras foram escritas. Eu gostaria de ler um versículo da Bíblia. Estou aqui com a Bíblia judaica completa e depois eu vou estar fazendo uma breve oração introdutória para prosseguirmos com este ensinamento. Desde já eu peço a você que compartilhe este trabalho, compartilhe esta mensagem, este estudo, esse shiur com as pessoas do seu ciclo de amizades virtuais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, enfim, todas as redes sociais que você tem, compartilha. Para me ajudar, compartilha para que o Eterno possa alcançar outras vidas com a verdade. Desde já também te convido a fazer uma visita no YouTube e acessar o canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, onde temos ali mais de 120 vídeos com ensinamentos de muito conteúdo valoroso, todos de conteúdo bíblico. Louvado seja o Eterno, Baruch Hashem, por isso. Eu vou estar lendo aqui o texto famosíssimo, conhecido de Yohanan 8:32. Yohanan é João 8:32, que tem uma mensagem de Yeshua e que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui nos últimos dias. Diz assim este texto: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Louvado seja o Eterno por isso. Vamos orar. Eterno, nesta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos concede vida, saúde e inteligência, eu venho perante a tua santíssima e sagrada face, pelos méritos do sagrado nome do teu Filho amado, nosso Salvador Yeshua, para te agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui e de expor esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas que já entraram, que vão entrar e que participarão posteriormente assistindo esta mensagem. Muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou, ó Eterno, Elohim de Israel e das nações, na minha vida. Continua abençoando vidas, continua trabalhando em almas, em pessoas, continua despertando vidas, alcança as pessoas com a verdade que é a tua palavra. E que a minha vida seja um instrumento usado nas tuas mãos, enquanto o Senhor permitir que eu esteja neste olam, neste mundo, ó Eterno. Muito obrigado em nome de Yeshua. Amém. O tópico de número 15 vem falar para nós
qual era o ambiente que a congregação primitiva, lá dos primórdios, a congregação messiânica do primeiro século frequentava. Será que eles frequentavam igrejas? Será que as igrejas existiam naquela época? Será que os locais em que eles frequentavam era comumente chamado da forma errônea como é hoje? De igreja, eu vou à igreja. Será que realmente eles conheciam e usavam este termo latino, né? Eclésia, de onde veio igreja nos dias de hoje? Será que judeus, né, de fala hebraica, chamavam seus locais de congregação, de reunião, de igreja? Isso é uma coisa que nós vamos comentar. Aqui está dizendo no ponto 15 o seguinte, que os nossos amados irmãos daqueles primórdios, do primeiro século, eles frequentavam o Beit Hamikdash. E isso era feito diariamente. O que significa Beit Hamikdash? São duas palavras hebraicas que quer dizer casa da santificação. E que local era este? Beit Hamikdash é o nome hebraico para o templo que Salomão construiu, foi derrubado, depois, posteriormente, na época de Ageu, na época de outros personagens, foi reerguido, conforme nós vemos no livro de Ageu. Ele foi reerguido. Então, a este templo, a este local de reunião, se dirigiam nossos queridos irmãos da comunidade primitiva, que a maioria hoje conhece como a igreja primitiva. Eles frequentavam o Beit Hamikdash. Naquela época, na época dos apóstolos, na época de Yeshua, o templo ainda existia. O Beit Hamikdash, a casa da santificação, ainda existia. Este local de reunião, de adoração, esse local maravilhoso de adoração ao Eterno, ele ainda existia naquela época, sabendo que 70 anos depois do nascimento de Yeshua, ou seja, 24 anos mais ou menos após a morte e ressurreição de Yeshua, aquele templo foi derrubado, né? Aquele templo, ele foi jogado no chão. Ele foi destruído pelos romanos, né? Na época, quem era imperador era Vespasiano, e quem era o comandante do exército geral de Roma foi Tito. Então, Tito foi responsável pela destruição de Jerusalém e, inclusive, de uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo, que foi o Beit Hamikdash, né, o templo. Ainda existem ruínas deste templo. O local, o famoso local de oração, né, chamado o Muro das Lamentações, é um dos poucos resquícios deste templo sagrado que ainda existe em Jerusalém. Então, quando você vê o pessoal judeu orando diante do Muro da Lamentação, né, com o seu Sidur, ou lendo a sua Torá, ali, meus queridos, eles estão diante dos únicos restos deste templo que foi frequentado por Yeshua e pelos seus shalichim, pelos seus emissários, pelos seus shaliach, apóstolos, né, conhecidos como apóstolos. Então, dentro aqui de Atos 2,46, nós podemos ver a Bíblia falar que local eles frequentavam. Eles não frequentavam mesquita, eles não frequentavam igrejas,
eles frequentavam o Beit Hamikdash e os locais de reunião cotidiana que estavam ali na circunvizinhança, na Judéia inteira, as sinagogas. Então, eles frequentavam o templo e a sinagoga. No capítulo 2 e no versículo de número 46, diz o seguinte: de modo contínuo e fiel, e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão de casa em casa, compartilhando com eles com alegria e simplicidade de coração. Então, constantemente, eles estavam reunidos no pátio do templo, ou seja, no Beit Hamikdash, né? No local aonde eles podiam chegar. Então, querido, você que pensa que Jesus, ele criou uma igreja e que eles passaram a partir daquele momento que Jesus veio ao mundo, né, que Yeshua veio ao mundo, que eles passaram a frequentar a tal chamada igreja, você está muito enganado. Né? Você está muito, mas muito equivocado. Eles não conheceram, né, o templo chamado igreja, porque, na verdade, igreja deveria ser as pessoas, e não um templo, e não uma construção, e não um pavimento. Se existir realmente igreja, e se for adequado se dirigir a alguém como igreja, esse alguém não é alguém de concreto e cimento. Este alguém é indivíduos, pessoas. Né? Então, eles não frequentavam um ambiente chamado igreja. O ambiente que eles frequentavam era o Beit Hamikdash, o templo. A casa que o próprio Eterno mandou erguer. E que foi erguida com a ordem do Eterno. E que também foi derrubada com a permissão dele. Então, meus queridos e amados, os discípulos não sabiam o que é, dentro da sua originalidade, igreja. Eles não conheciam. Todos os locais que eles iam frequentar para adorar o Eterno, ou era o templo, ou era as sinagogas. Então, dentro da Bíblia, aqui de Atos dos Apóstolos, nós encontramos dezenas de passagens que falam que eles iam ao templo e também às sinagogas aprender o quê? O Novo Testamento? Também não. Né? Também não. Eles iam aprender a Torá. Eles eram judeus praticantes da Torá. Tudo o que eles tinham nas mãos naquele momento era o que nós chamamos de o Tanar. O que é o Tanar? O Tanar é aquilo que o cristão chama de Antigo Testamento. Os livros equivalentes de Gênesis até Malaquias. Então, estava na mão deles o Tanar, os livros que vêm desde Gênesis até Malaquias. A Torá, os escritos, né? E os profetas. Então, todos esses livros, eles tinham nas mãos deles. E isso era ensinado constantemente dentro do Beit Hamikdash, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, enfim. Então, para você que está acompanhando esta série, qual era o local que eles frequentavam? Era a igreja? Era a mesquita? Não. Era o Beit Hamikdash, ou seja, o templo construído por Salomão e reerguido depois, né? Depois de ter sido destruído pelos babilônicos na época de Ageu. Posteriormente, já na época de Herodes. Ponto 16. Possuíam um bom relacionamento com a comunidade e eram queridos por eles. Quem eram aqueles indivíduos que seguia a um homem chamado de O Nazareno, de Yeshua Hanotzarim, Yeshua vindo de Nazaré, Yeshua o Nazareno.
eles eram conhecidos como os do caminho. Eles eram conhecidos como os seguidores do Mashiach. Eles eram conhecidos como pessoas parecidas com o Mashiach, né? Pequenos Mashiach, da onde veio o termo cristão. Vem do grego, né? Mas Cristo vem, né, de Mashiach, que quer dizer ungido, seguidores do ungido, né? Então, este termo cristão, né, que foi dado posteriormente, muito posteriormente, ele deriva de Mashiach, ou seja, do Messias, que quer dizer ungido. Então, o Messias, ele tinha seguidores. O ungido adquiriu seguidores. Como estes seguidores eram chamados? Netzarim. Na sua originalidade, lá nos primórdios, eles eram chamados de Netzarim, ou seja, os nazarenos. Os seguidores do Nazareno, de Yeshua HaNatzarim, Yeshua ungido Nazareno. Então, meus queridos, eles frequentavam o templo e eles tinham um bom relacionamento com a comunidade, com as pessoas de uma forma geral. Eles davam um bom testemunho. Eles eram pessoas benquistas, queridas, pela comunidade da fé. Odiados, sim, pelos inimigos, pelos romanos, pelos opositores da fé, pelos judeus, vamos dizer assim, tradicionais, que não conseguiram compreender que Yeshua era o Messias. Mas, na sua grande maioria, a população era simpatizante dos Netzarim. Eles se simpatizavam com os nazarenos, os seguidores do Messias, aqueles que pareciam com o Messias. E eles eram simpatizantes com aquelas pessoas. Olha o que diz o versículo 47 do capítulo 2. Diz assim: louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos. Então eles eram pessoas benquistas pela sociedade. Eles eram pessoas amadas pela sociedade. Por quê? Porque eram pessoas do bem. Eram pessoas que davam bom testemunho. Eram pessoas diferentes de muitos na sua época. Então eram pessoas amadas, respeitadas, que caíram na graça do povo. E constantemente o Senhor, o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja, acrescentava pessoas àquela comunidade messiânica. Porque a simpatia deles conquistavam o público, aliada a milagres extraordinários, que começou com Yeshua e que continuou com os Talmidim. Hoje está faltando isso. Eles tinham uma identidade. Eram judeus que criam que Yeshua era o Messias. Eram judeus praticantes da Torá, servos do Eterno que praticavam as mitzvah, ou seja, os mandamentos, que guardavam as festas ordenadas pelo Eterno e que tinham amor no seu coração, que eram pessoas diferenciadas pelo seu caráter, pela sua postura, pelo seu posicionamento, eram pessoas do bem. Não eram pessoas que extorquiam a comunidade, conforme, infelizmente, nós temos visto a eclésia dos dias de hoje fazer. Né? Não tinha líderes ali disputando cargos, conforme nós vemos hoje dentro dessa política podre religiosa nos templos dos dias de hoje. Não tinha política para eleger ali quem seria líder, quem mandava, quem era o presidente, quem era o dirigente do grupo fulano de tal, do departamento fulano de tal,
quem era ali o líder maior, o vigário. Não, não existia isto entre eles. Eles eram pessoas queridas. Não existia essa cobrança de dízimo exorbitante. Esta cobrança de dízimo indevida que existe hoje dentro dos templos, aonde, se você quer ser uma pessoa amada, aplaudida, querida, é só você dar dízimos altos e grandes ofertas. Você é amado, aplaudido, ovacionado, você é tido como uma pessoa importante dentro da maioria, não vou generalizar, mas da maioria dos templos do dia de hoje, que se diz ser casa de Deus. Não existia isso lá. Não existia pessoas vivendo de salário, de plebendas de igreja. Não, não existia. Todos eles trabalhavam, tinham seus afazeres e eram ali sacerdotes do Deus Altíssimo, através da ordem de Melquisedeque, de Melquisedeque, né? A qual era a ordem de Yeshua, porque Yeshua também não veio da tribo de Levi, ele era da tribo de Yehudá, da tribo de Judá. Então ele não foi sacerdote segundo a ordem araônica, ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então eles eram bem quistos. Por isso, porque eles eram pessoas justas, praticantes da fé verdadeira, da fé hebraica, da fé que Yeshua tinha. Eram pessoas queridas, que não davam mau testemunho, que não cometiam escândalos, conforme nós vemos hoje. Muitos líderes cometendo escândalos de ordem financeira, escândalos de ordem sexual, escândalos de ordem conjugal, vários tipos de escândalo, extorsões, mentiras, não. Injustiças, pedofilia, adultérios, eles eram pessoas amadas e benquistas. A sociedade amava eles. As pessoas amavam eles, eles caíram na graça do povo. Então é bom você entender e enxergar essa característica daquele povo dos primórdios. Ponto de número 17. O crescimento daquela comunidade era dado por Yahuwah, por Deus, pelo Eterno, e não pelo homem. Olha o que diz ainda o versículo 47. Diz assim, vou repetir, louvando a Deus e tendo o respeito, a simpatia de todas as pessoas. E dia após dia, o Eterno, o Senhor, Adonai, Hashem, ele acrescentava os que eram salvos, os que se salvavam, os que chegavam à fé salvadora em Yeshua. Eram acrescentados não segundo marketing. Já viu falar do marketing? É o que mais existe dentro das igrejas hoje. Curso de marketing para fazer a igreja crescer. Curso para preparação de líderes. Curso teológico para implantação de igrejas. Células, técnicas, táticas, segredos. Sabe, este marketing, essa coisa que existe hoje para tentar fazer a coisa expandir, para aumentar o número de membros, não existia lá. Quem acrescentava era o Senhor. Através de pessoas que entendiam a fé, que compreendiam que o Messias já tinha vindo, já tinha chegado, que ele era um judeu e que ele era o Salvador. Então não existia esse negócio de marketing, conforme existe hoje. Estratégias, não existia estratégias para a salvação de almas, sabe? Era simplesmente a exposição simples da verdade de que Yeshua era o Messias, que ele já tinha vindo, que a Torá era ensinada de maneira normal. Nunca ela deixou de ser abandonada, abolida.
ela nunca foi abolida, ela nunca deixou de ser ensinada. Eles ensinavam isso para as pessoas, tanto para os novos na fé, que iam aderindo à fé, quanto para aqueles que já faziam parte da sua fé original judaica. Era comum. Então eles pregavam as boas novas, ensinavam as boas novas de uma maneira intensa, de uma maneira maravilhosa, e não existia essa questão, né, de estratégia para crescimento. Olha, ora, meus irmãos. A modernidade trouxe muitas coisas boas, mas também ruins para nós nos dias de hoje. Uma das coisas ruins que infiltrou nos círculos religiosos é esse tal de marketing, sabe? Essas estratégias usadas em empresa, sabe? Usada em círculos sociais para convencer pessoas e arrebanhar pessoas para uma instituição. Saiba de uma coisa: a grande maioria das pessoas que se convertem nos dias de hoje se convertem a uma instituição, se convertem a um credo, se convertem a um círculo religioso, se convertem a dogmas, se convertem a um sistema elaborado em concílios, se converte a um conjunto teológico elaborado em concílios, não ao eterno Deus de Israel de verdade. Sabe? É isso que me fez mudar a minha configuração de fé. A mim, que já fui pastor evangélico durante 21 anos, em 2 denominações, Igreja do Evangelho Quadrangular e Assembleias de Deus. Sabe? Por que eu abandonei essa antiga configuração cristã de fé? Para servir ao Deus errado, único e verdadeiro. Por que essa configuração antiga que me despertou no passado, ela me ajudou, ela me iluminou, ela me aproximou de Deus, sim. Mas, na sua grande maioria, os pontos doutrinários, teológicos, da teologia sistemática, eles estão extremamente equivocados, errados e divorciados da verdade plena. Então, meus queridos, o crescimento da Kahal, porque este é o termo correto para a comunidade Kahal, que significa o quê? Assembleia, reunião de pessoas com uma finalidade. Eclésia é um termo grego que vem de Kahal, mas que não tem a ver com a verdadeira Kahal. Kahal é uma assembleia que serve ao Eterno, vinculada com a fé verdadeira, vinculada com as próprias ordens do Eterno. Agora, se a Eclésia, né, diz em seu dogma doutrinário, em seu conteúdo doutrinário, em seu credo, que Yeshua trouxe o Novo Testamento e aboliu o Antigo, então ela não é mais Kahal. Por quê? Porque a Kahal do Eterno está extremamente vinculada, envolvida e comprometida com a Torá, porque ela vive a Torá. Ela não sobrevive sem a Torá. Ela sabe que a Torá é eterna. Assim como o seu Deus, né? O seu, vamos dizer assim, Criador. Porque quem criou a Torá foi o próprio Deus. Uma das primeiras coisas que foi criada, né, neste universo são o conjunto de normas e ensinamentos dele, chamado de a Torá. Né? Instruções. Então, querido, você que está assistindo, você que vai assistir, o crescimento era dado com base nisso. Com base nessa verdade. Não tinha nenhuma técnica, nenhum segredo, nenhum método vindo
de encontro com Deus, célula, sabe? Culto ao ar livre, sabe? Culto com os jovens, culto do ciclo de oração, culto da família. Não existia isso. Esses métodos de salvação, este estabelecimento de vários templos, sabe? Cada um com um dirigente, cada um ali com seus métodos de evangelização para poder salvar almas, igual a gente vê que existe hoje, não. O Eterno acrescentava, o Eterno despertava as pessoas para aquela mensagem que eles pregavam, que a Torá, né, é a verdade, que Yeshua é a Torá viva, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele estava chamando pessoas para a salvação. Então, as pessoas eram despertas para esta realidade e se uniam com eles para aprender. E ali, eles iam se aprofundar, aprender, crescer e eram fortalecidos. Então, meu querido que está assistindo este trabalho, o Eterno, ele é maravilhoso e ele te chama para o conhecimento da verdade, de uma forma plena. Ponto de número 18. Observavam o costume de Minhá, ou seja, faziam orações judaicas. Então, meu irmão, o judeu, ele tem, desde os primórdios, muito antes de Yeshua, desde a época dos profetas antigos, desde as épocas de Moshe, o Rabino Moisés, o costume de orar 3 vezes ao dia. É por isso que você abre o livro de Daniel e vê falar que Daniel orava lá da Babilônia, voltado para Jerusalém, 3 vezes por dia. E o judeu faz isso até hoje. Ele se volta para o leste, né? Aonde nasce o sol. E para lá, a terra onde nasce o sol, está Jerusalém, está o templo, né? E está a terra amada de Israel, a terra de onde veio o Messias. Então ele ora 3 vezes por dia em 3 períodos chamados de Shaharit, Minhá e Arvit. Oração da manhã, oração da tarde e oração da noite. Então, a gente abre, por exemplo, aqui Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fala que Pedro e João subiam ao templo e lá tinha para orar. A hora da oração a 9. Era a oração da tarde. E tinha lá um cego, tinha lá uma pessoa com necessidades ali. Então, está falando desse período. E eles, os membros da comunidade messiânica primitiva, lá do 1º século, tinham este costume que eu e você precisava aderir. Então, se você não pode orar dentro das horas corretas, que é 6 horas da manhã, 3 horas da tarde, e se não me engano, acho que 6 horas da tarde, que é essas orações. Se eu e você não tem condições de orar nestas 3 horas certinho, junto com todos os que têm esta condição no mundo, os demais judeus, então vamos fazer o seguinte, vamos orar 3 vezes por dia, sim, em 3 períodos distintos, definidos. Pelo período da manhã, é muito bom você acordar antes de fazer qualquer coisa. Faça a sua oração, sabe? Tenha o seu período de conversa com o Eterno. À tarde, no período durante o dia, depois do almoço ou na hora do almoço, faça outro período de oração. E à noite, tá? À noite, tire um tempo também para orar, mas ore 3 vezes por dia. Por quê?
para que você tenha uma vida espiritual sadia, forte e abençoada em nome de Yeshua. Todo judeu, ele faz uma oração chamada Modéani, de manhã. Antes de levantar da cama, quando ele abre os olhos, ele recita Modéani lefalecha, melech hai vekayam, sherekonto atlion osaf hai vevari, Rabá emunatecha, Rabá emunati munayani, amém. Que quer dizer, eu te agradeço, ó Rei vivo e eterno, por ter me acordado um dia mais, com vida e com saúde. Grande é a tua fidelidade, grande é a minha fé. Eu te agradeço. Amém. E ali, ele inicia o dia assim, antes de pisar no chão, ele faz essa oração. Depois, aqueles que são realmente sinceros, eles vão fazer a lavagem das mãos, Eles vão fazer também uma oração, uma brahá, lavando as mãos. Pega o seu talit, seu chale de oração, seu manto de oração, e ele vai fazer o período chamado período de oração, da manhã. Então eles praticavam isso. Eles praticavam esse período que todo judeu sempre fez e ainda faz. E é muito importante nós aprendermos isso. Então vamos aqui para Atos 3:1. Diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações de Minhá, quando Kefa e Yohanan estavam subindo ao templo, vamos parar aqui. Então, a hora da oração de Minhá, que é um dos 3 períodos de oração normal de todo judeu, que é o período da tarde. Então, Shaharit, Minhá e Arvit. Período da manhã, período do meio do dia, da tarde, e período da noite, já no finalzinho da tarde. Então, eles praticavam esse tipo de oração. E é muito bom eu e você praticar também. Daniel também praticou. Nós encontramos isso dentro do livro de Daniel. O último tópico que eu vou comentar aqui hoje é o de número 19, que diz assim: agiam sempre não em seu próprio nome, não em nome de uma denominação, agiam sempre em nome de Yeshua. Em nome de quem nós devemos orar por alguém, nós devemos abençoar alguém, em nome de quem nós devemos pregar a palavra, ensinar a palavra, em nome de Yeshua. Em nome de quem você vai expulsar um espírito mau que possuiu alguém, em nome de Yeshua. Em nome de quem você vai pregar uma mensagem bíblica, é em nome de Yeshua. Em nome de quem você vai louvar a Deus, Porque nossa adoração, ela deve se destinar diretamente a Deus. E isso deve ser feito em nome de Yeshua. Nós não podemos direcionar nossas orações a mais ninguém. Tudo deve ser feito em nome de Yeshua. E quem ensinou isso? O próprio Yeshua. Olha o que diz capítulo 3 de Atos, verso 6. Kefa disse para o pedinte, o cego, que estava lá na porta do templo chamada Formosa: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Yeshua, o Messias de Nazaré, ande. E aquele homem passou a andar. A cura, o milagre, veio por meio da oração de 2 homens simples. Pedro, Kefa e Yohanan, João, que estavam ali conversando com ele. E oraram por ele. Mas quem fez o milagre foi o Eterno, que é ele quem faz os milagres. E isso é feito em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, não é em nome de Paulo, não é em nome de Santa Luzia, não é em nome de São Bartolomeu, não é em nome de nenhuma entidade afro, é em nome de Yeshua que nós devemos orar e que os talmidim, os discípulos, agiam naquelas épocas.
Toda vez que eles iam orar por alguém, era em nome de Yeshua. Todas as vezes que eles iam expulsar um espírito, era em nome de Yeshua. Teve 2 sujeitos dentro da Bíblia, aqui em Atos, que foram orar, né? E expulsaram um espírito mau em nome de Paulo, né? Eles apanharam. Eles foram surrados pelos espíritos malignos. Então, é em nome de Yeshua que a coisa acontece. Tem uma frase de para-choque de caminhão que é uma das mais absurdas do mundo. Não usa esse tipo de coisa na sua vida, porque isso não funciona. Pede para a mãe que o filho atende. Que isso? Nosso pedido deve ser direcionado ao pai, né? Ou seja, pede para Maria que Jesus atende, né? Então, isso não existe. Biblicamente falando, todas as nossas orações devem ser direcionadas diretamente ao Pai, a Deus, ao Eterno, em nome de Yeshua, aquele que ele deu autoridade e por meio de quem nós alcançamos a redenção e a vida eterna. Então é no nome dele, no nome de Yeshua, que nós temos também, conforme ele ordenou, a autoridade para orar, conforme ele disse, ide, né? Orai, ensinai a todas as nações em meu nome, se bebedes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, expulse os espíritos maus, né? Cure os enfermos, de graça recebei, de graça dai. Ele falou, fazei tudo em meu nome. Então isso é muito importante. Nós vamos encerrar esta live de hoje. Nós paramos aqui no tópico de número 19, né? Nós vamos iniciar na próxima, no tópico 20, né? No tópico 20. E que o Eterno te abençoe. Vou fazer aqui uma oração final para encerrar este trabalho. E no próximo domingo, estaremos aqui reunidos novamente a partir das 7h30, né? Às 19h30 da noite, para mais uma exposição desta mensagem, deste ensinamento, que vai está abrindo a mentalidade de muitas pessoas. Grande e eterno, querido e santo, justo e fiel, eu te louvo e exalto, adoro e agradeço. Engrandeço o teu nome porque tu és justo. Abençoai a vida dessa pessoa que vai assistir essa transmissão. Dai a ela a vitória contra toda investida do mal. Abençoe as pessoas, ó Eterno, que o Senhor quer que ouça esta mensagem. Abençoe a minha vida, me dê sabedoria e condições de explicar ainda mais tudo aquilo que este ensinamento ele passa. Eu lhe agradeço em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom. E tenha uma ótima noite e uma semana de vitória.